Como surgiu essa devoção ao rosário no mês de outubro? Como viver bem este mês? E nós podemos ganhar alguma indulgência? É sobre isso que Monsenhor Ascânio vem falar conosco neste primeiro dia de reflexão e eu te conto tudo depois da vinheta. Bom, esta devoção surgiu através de um missionário que vivia nas Filipinas e ele era muito zeloso em propagar a devoção do Santo Rosário. E para facilitar essa missão que ele tinha, ele pensou em consagrar o mês de outubro especialmente para a propagação dessa devoção. Essa devoção se espalhou ali pela Espanha, pela França e alguns bispos conheceram e aplicaram em suas dioceses. Porém, essa devoção ficou muito restrita nessas três localidades. Então, o Papa Leão XIII, através da encíclica Supremi Apostolatus, em 1883, ele ordenou que todo o mundo católico consagrasse o mês de outubro à devoção do Santíssimo Rosário. E assim ele disse: desejamos vivamente que todos os cristãos cuidadosamente pratiquem em público ou em particular, e também no seio das famílias, a piedosa devoção do Rosário. Recitem-se piedosamente pelo menos 5 dezenas do Rosário, seguidas da ladainha da Virgem, todos os dias, de 1º de outubro até o dia 2 de novembro. E através da encíclica Quamquam Pluris, em 1889, o mesmo Papa, Leão XIII, determinou acrescentar-se a oração de São José ao final da oração do Santo Terço, que é aquela: a vós, São José, recorremos em nossas tribulações. Se você não conhece essa oração, volta no vídeo anterior que nós deixamos o link lá no nosso box. Em relação às indulgências, a oração do Santo Terço é uma oração indulgenciada, tá bom? O fiel ele pode ganhar uma indulgência plenária ou uma indulgência parcial. Lembrando que a indulgência plenária nós só podemos ganhar uma por dia. A indulgência parcial, tantas quantas a gente fizer as orações, as obras indulgenciadas, tá? Então, se nós rezarmos o Santo Terço em uma capela, diante de um oratório, em família, em uma comunidade ou uma associação religiosa, a gente consegue lucrar uma indulgência plenária. Em outras condições, a gente lucra a indulgência parcial. Lembrando que para ganhar a indulgência, a gente precisa estar em estado de graça, receber a comunhão e rezar pelas intenções do Santo Padre. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Só um parênteses que, lendo o livro Manual das Indulgências do professor Felipe Aquino, ele vem nos explicar ali que para ganharmos a indulgência plenária, quando nós rezamos o Santo Terço, a gente precisa rezar aquelas 5 dezenas de maneira completa. Porque é comum, algumas pessoas, devido à sua rotina, não conseguir rezar o Santo Terço todo de uma vez. Então, quando acorda e reza o Creio, o Pai Nosso, as 3 Ave Marias, e aí ao longo do dia vai fracionando os mistérios. Para nós lucrarmos a indulgência plenária, essa oração ela precisa ser rezada toda em conjunto, tá bom? E o exemplo que Monsenhor Ascânio nos traz nesse dia de hoje é de um jovem rapaz cheio de posses que morava em um castelo e um belo dia ele resolveu sair com o seu carro e no meio do caminho ele escutou os gemidos de uma criança. Então ele parou e foi até essa criança para ver o que tinha acontecido. Perguntou a ela o que havia ocorrido e ela lhe explicou que um carro havia passado por cima dela e havia machucado seu pé. Então esse jovem, de maneira muito solícita, foi num lago que tinha ali perto, trouxe água e lavou as feridas dessa criança. E perguntou a ela onde que ela morava. E aí essa criança foi e apontou uma casa no alto do morro, falando que ali ela morava. E esse jovem rapaz disse que não havia condições dela voltar para casa e que, portanto, ele a levaria para sua casa, trataria de seus ferimentos e depois a levaria embora. Assim o fez, levou para o seu castelo, cuidou de suas feridas, um médico a atendeu e aí levou essa criança embora. E chegando na casa dela, a mãe dessa criança, ela
chorava assim, comovida e muito grata, né, por tudo aquilo que aquele jovem tinha feito pelo seu filho. Porém, ela era uma pobre camponesa, viúva, então ela não tinha nenhum dinheiro, né, para poder pagar aquele ato de caridade mesmo que aquele rapaz tinha oferecido ao seu filho, todos os medicamentos que foram usados, enfim. E aí ela foi e disse para ele, né, meu bom rapaz, como hei de agradecer tamanha gratidão para com uma pobre viúva? Eu não tenho nada, apenas este rosário, e este rosário recitarei muitas vezes em sua intenção. E abençoou, despediu-se dele, né? E o abençoou falando que Nossa Senhora do Rosário o proteja. E aí, para nossa surpresa, quem é este jovem? É o Padre Joaquim, o futuro Leão, Papa Leão XIII, que em 1883, através da encíclica, determinou, né, que o mês de outubro fosse consagrado ao Santíssimo Rosário da Virgem Maria. Com certeza, né, essas orações dessa mãe fortaleceu a alma desse jovem rapaz, que depois veio a se tornar sacerdote, cardeal e depois veio a se tornar o nosso Papa. E aí eu queria refletir com você brevemente nesse exemplo que Monsenhor nos traz, lendo com vocês Lucas 14:13, que vai dizer assim: quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Essa atitude, né, desse jovem rapaz que, ao ver uma criança machucada, teve esse ato mesmo, né, de caridade. No relato aqui, Monsenhor ele até vem falar que ele pegou essa criança no colo e foi levar para dentro do carro, né? E o seu motorista perguntou: o que você está fazendo? Ele foi e falou aquilo que todo cristão deveria fazer. E quando aquela criança, né, mostrou aonde que ela morava, esse jovem viu que era uma criança humilde, né, que não teria condições mesmo dele receber nada em troca, mas ele não estava fazendo aquele gesto querendo algo em troca, né, porque no coração dele ele já tinha essa plena consciência de que a recompensa nós receberemos no céu. Então fica essa questão para a gente pensar, meditar aí durante o nosso dia. Será que nós temos ajudado aqueles que necessitam e que não podem nos dar nada em troca? Então, será que nós estamos fazendo aquilo que todo cristão deveria fazer? Ajudar os necessitados? Fica essa pergunta aí para que nós possamos meditar nesse dia de hoje. E eu espero você para o vídeo de amanhã, em que nós vamos meditar o que é o Santo Rosário. Que o bom Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos guarde. Tudo para a maior honra e glória do nosso Deus. Amém.